Cara, eu tava vendo o jogo ontem, Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians. Eu falei, não é que o Paulo do Vale vai acertar o placar, cara? 2-0, né? Mas, gente, vamos lá. Desculpa. Um desabafo aqui. Por isso que eu não vejo mais futebol. Eu não gosto mais de ver futebol. Que é isso? Inacreditável. Cara, é inacreditável o que... Desculpa, o Ramon Dias... Ele não é culpado de tudo, mas ele tem um amontoado de jogador em campo. Cara, ninguém consegue armar. O Coronado sozinho. Quando não é o Coronado, é o Galo que tá sozinho. O Yuri Alberto, quando recebe a bola, não tá legal. O Pedro Henrique, com todo respeito, sabe, o cara de roça vai entender. O cara que é cabeça de cavalo é cabeça fechada, assim, né? Olha só pra um lado. Pô, ele não soltou a bola com 2 jogadores no começo do jogo do lado esquerdo. Jogador profissional. E não é pegar o cara pra... Tudo bem, tava no mau Entendi. dia. Então o problema do Corinthians, então, é treinador. Não. Descobrimos o problema do Corinthians. É treinador. Vai precisar trocar. Não é só isso. Não é só isso. Não, mas... Aí eu te falo, cara, uma hora é 2 zagueiros, outra hora é 3 zagueiros, não tem um padrão. O Corinthians, e eu vi ontem o jogo, eu assisti, o meu pai, ele gosta muito de defesa, né? E a minha mãe, ela não vê mais jogo também, não. E aí eu comecei a reparar isso desde criança. O Corinthians tinha uma boa defesa, era alinhada. O cara da condição, o Hugo Souza passeando na área no segundo gol, até o Hugo. A defesa perdida. Esse time parece que não é treinado, com todo respeito. então se fosse o problema outro... é treinador. Não, eu acho que um dos problemas mais críticos é treinador. Se fosse... Mas de novo? Mas... Era o Mano, mas aí... era o Tonhão... Mas o Ramon Dias... o Ramon mudou. Quem que tava antes do Mano? O Lucha? Não sei, não. Era o Lucha. Quem que tava antes do Lucha? Mas os times foram mudando. Então não é só a questão do treinador. Mas, gente, a pergunta que eu te faço do Corinthians é diretivo. Não, a pergunta que eu te faço é, PDV, como é que um Vasco que tem, se você for, vamos começar a comparar elenco aqui. Vasco e Corinthians, os caras viram contra o Atlético Paranaense. Como é que um Juventude, com o elenco que tem, a folha salarial que tem, joga melhor do que o Juventude Corinthians? Eu concordo. Como é que um Criciúma tá mais longe do Z4? Isso não tô nem falando de Copa do Brasil. Ah, mas o Corinthians tá na Copa do Brasil. Ah, mas e o futebol? Gente, que horror que é ver o jogo. É horroroso ver o jogo. É um jogo, assim, carente de jogada, é um jogo carente de fundamento. É um compilado de jogadores em campo. 3 zagueiros precisando de um meio de campo. Eu falei, realmente, eu estava certo. É melhor não ver certos jogos. Boa tarde. Mas o que você me propõe então, Pedro Martelli? Porque assim... O problema do Corinthians, então, é treinador, não é o Augusto Melo que contrata, não é o Duílio. Ó, vamos lá. Soldado. Eu acho que tanto faz o treinador, Martelli. É um combinado de fatores, você tem razão. Ah, é só o treinador? A diretoria fraca. Muito escândalo. Tem jogador que tava performando... Que jogador aí que tem nível pra estar no Corinthians, cara? Ó, um jogador Esse André Ramalho aí, quem é André Ramalho? Não, André Ramalho dá nesse Corinthians, tá? Com todo respeito aos que já passaram. Nesse Corinthians. A gente tá falando de um Corinthians que já teve Gamarra. Por isso que eu tô falando. Nesse Corinthians. Que esse Corinthians Batata. é um contexto. Gilmar Fubá. Até há pouco. O zagueiro do Corinthians era o Gil. O Gil era titular desse time. Gil. Gente, no começo do ano era pra ser o Veríssimo. Veríssimo. Então, só escritores. Gil, Gil e Caetano. Gil, Caetano, Veríssimo, A dupla Clarice musical. Lispector, Sim. sabe? Esses eram os jogadores Paulo do Corinthians. Ah, não. Mas é assim, pra esse time você pega o volantão lá. Começou Qual dos? razoável. José deu- o Charles. Martínez, né? não, Martínez deu uns Martínez. 2 exames. Ah, ele jogou ontem? Jogou. Mais ou menos. Ah, mas O titular. Hector entrou também, né? Hector ontem. também. Esse Hector aí, vocês Mais estão ou de menos. brincadeira, Não, né? a gente tá falando de Vocês quem estão de entrou. sacanagem. O Hector Não, mas entrou. o meu ponto assim é o seguinte, se fosse qualquer outro treinador, que ele veio com a promessa, e eu até falei que não era a favor dele, mas calma, Bruno Milhões, Bruno. você já vai falar, irmão, calma. Ele veio com a promessa de desafundar o Corinthians. Quantos jogos o Corinthians não ganha? Nossa, o Corinthians de 24 rodadas ganhou 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Ganhou contra o Bragantino. Ganhou contra o- Conseguiu perder em casa. Complicar a vida. São, acho que, 6 agora jogos no Brasileiro. Desculpa, gente. Não é um bom trabalho. Não é. Não é. Mas não é um bom trabalho da cabeça aos pés da diretoria anterior misturado com essa, assim. Nada me faz crer, e aí claro que o Ramon entra nessa, essa coisa, o Ramon não era nem pra ser o treinador do Corinthians. Quem era pra ser o treinador do Corinthians? Eu não faço a menor ideia. Eu não teria, dentro de toda a situação, volto a repetir aqui,
dentro de tudo que envolve o Corinthians, eu não teria mandado o Antônio Oliveira embora, eu cairia com o Antônio Oliveira se fosse o caso. Porque eu acho que o Corinthians não é uma questão de treinador. Pode ser o treinador que for. O Corinthians é uma questão de administração e isso envolve as escolhas de reforços do elenco. Eu acho que, cara, 95% hoje do elenco do Corinthians não tem tamanho, não tem bola, não tem absolutamente nada pra vestir a camisa do Corinthians. E é um elenco caro, Não é Sim. igual o Corinthians que foi rebaixado lá em 2007, né? O Corinthians foi rebaixado, que era um time pobre em todos os sentidos. É um time que custa caro aos cofres do Corinthians, mas não existe qualificação desses jogadores. Me desculpa, mas Coronado não é jogador pra Corinthians. Eu acho que esses caras que chegaram recentemente aí, o tal do André Ramalho, os volantes que chegaram, o tal do Charles, que foram buscar e ninguém nunca tinha ouvido falar desse cara. Os laterais, Mateuzinho, Hugo, Bidu, sabe? Eu acho que hoje, a nível de Corinthians, só o Hugo Souza, que ontem falhou, é verdade, mas goleiro falha. Eu acho que, não custando tão caro, eu acho que o Yuri Alberto é um jogador qualificado também. Eu sei que é difícil falar isso, porque o Yuri Alberto acaba sendo um dos mais criticados, mas eu acho que ele tem que ser criticado, porque ele é um jogador caríssimo, que custou muito caro ao Corinthians e ainda custa, então ele tinha que apresentar mais, obviamente, mas eu acho que ele tem um nível um pouco superior a esses jogadores. Cara, eu acho que tirando esses dois... Não, mas e Garro, claro, cadê o Garro, Ó, é isso. pera aí. Tirando esses caras... Deixa eu fazer um E exercício. os jogadores da base, tudo bem, vai. Rian. Eles estão ali meio que Giovani. de gaiato, eu não vou colocar eles É que faz parte nesse do balaio. processo, né? Mas de profissional resto, também. gente, nenhum jogador do elenco atual do Corinthians, tirando esses que eu citei três, e eu acho que eu não vejo mais ninguém, Poderia vestir. nenhum jogador deveria vestir a camisa do Bom, Corinthians. eu concordo com você nesse ponto. Aí eu quero te ouvir, ô Gabi, que a Gabi, Anda. ela conhece, falando bem a verdade, ela sabe muito mais de times e conhece muito mais futebol do que a gente, porque ela realmente estuda isso, ela ainda tem paciência pra fazer. Já você vai perdendo a curva de declínio, assim, Às é normal. vezes- é Exato. natural. Às vezes o hobby, quando vira profissão, É. é Ó, vamos lá, complicado. Gabi. Um time que tem Hugo Souza no gol, Fagner poderia ser o lateral direito. Eu vou colocar aqui nomes, você vai entender o que eu quero dizer. André Ramalho e vou colocar Gustavo Henrique. E Hugo na lateral esquerda, não é uma boa lateral. Aí o Alex Santana é um bom volante. Tá machucado, é isso? Cadê Alex Santana? Não, ele não pode jogar Machucado, tá machucado, E ele não vai poder jogar. Chegou, óbvio. machucou. É um cara que sempre teve problemas físicos também. Sim. O Corinthians Mas sabia. eu vou colocar Raniel, Garro e Coronado, por nomes. Raniel, Garro e Coronado. Romero, Thales Magno e Yuri. O time mais ou menos que eu montei aqui, o que eu quero dizer? Você pode... Tem gente que vai questionar, pô, mas um lateral não é bom, o Fagner tá um pouco acima, ok. Não é o ideal. Mas eu não entendo, eu não entenderia... Um treinador tem que fazer esse time jogar, gente. Desculpa. Um treinador tem que fazer esse time jogar. Pra mim, Romero é um cara que veste a camisa corintiana, não é liderança técnica, mas é liderança de motivação, o cara corre o campo inteiro. Thales, faz um salseiro lá. O Yuri é aquele cara que ele precisa dar a bola na cara do gol sem goleiro, ok. Tá bom, mas é um centroavante que tá lá. Coronado tem habilidade, mas não joga sozinho. Garro tem habilidade, muitas vezes joga sozinho. Ranielli marca ok. Então, o que eu quero dizer é assim, não é o time dos sonhos, mas esse time aqui com um técnico que trabalhe bem, não é um time pra pelo menos estar ali em top 14, Gabi? É, eu acho que sim. E ontem, você trouxe essa provável aqui, não a provável, né? Mas um time do Corinthians, ontem o Fagner tava dando instrução pros jogadores. Então você vê que o Fagner, mesmo não estando em condições, poderia ajudar esse Corinthians. Ontem, só pra falar do jogo rapidamente, é inacreditável o que o Pedro Henrique fez no primeiro tempo com 10 minutos de jogo. O Igor Coronado faz uma jogada assim. O primeiro tempo não foi tão bom nem pro Juventude, nem pro Corinthians, de fato. As duas equipes não estavam criando tantas oportunidades, mas esse foi pra mim o melhor lance do primeiro tempo. O Igor Coronado faz a jogada e o Pedro Henrique se embanana inteiro na hora. Gente, com 10 minutos de jogo, ele podia ter mudado a partida pro Corinthians. A gente fala sobre o Corinthians cair na Copa do Brasil, sobre ser melhor ou não, mas isso é um outro aspecto. Mas eu concordo com você que esse time tem que jogar, porque esse time aqui, gente, estaria pelo menos em 12º no campeonato. Você trouxe o exemplo do Vasco, e eu acho que é um bom exemplo, porque no começo do ano o Vasco era extremamente desorganizado. O Ramon Dias, ele sai do time, vem o Paiva consegue ajustar minimamente essas peças, mesmo o Vasco, que a gente vê a torcida o tempo inteiro criticando, inclusive durante o jogo. Ontem a torcida do Vasco chegou a vaiar o time também, enquanto o time estava
empatando com o Atlético Paranaense. Então eu concordo nesse aspecto. Eu acho que o Hugo é um cara que não dá pra ficar no Corinthians. Ele se enrola nas tomadas tem o de Bidu, decisões. É porque a gente tá falando desse time de Copas, né, do Corinthians aí. O Bidu Ele é um melhorou jogo- também. Ele poderia ser o entre aspas, titular. Mas o Hugo não é jogador do Corinthians, não, Gabi. O Hugo não dá pra jogar nesse time. O Ranieri, dos que o PDV citou, eu acho que o Ranieri ainda assim se encaixa nesse time. Ele é um cara que consegue ajudar o Corinthians em determinados momentos. Nesse contexto, Porque a gente até trouxe aqui que em vários jogos o Ranieri era o melhor jogador do Corinthians em campo. Ele ajudava na marcação, ele tentava ajudar na construção, ele corria o campo inteiro, porque ele era o único cara que conseguia ajudar o Corinthians. Sobre o Coronado, até agora eu não entendi por que ele tá no Corinthians. Porque ele foi um cara que custa muito caro pro Corinthians e ele não consegue fazer nada. Ontem no jogo ele Vou tava nada. mal. Vou nada, exatamente. Ontem ele foi um cara que pra mim ele não jogou tão bem assim. Então, esse foi o melhor lance dele. Eu vi um comentário aqui, inclusive, falando assim: o Fagner ajudando o Mateuzinho, né, que jogou ontem. Ele tava dando instrução naquele momento que caiu a energia, porque até isso ontem aconteceu, né? Caiu a energia no Alfredo Jaconi e depois teve 26 minutos de acréscimos aí. Mas eu concordo com vocês nesses aspectos de que o Corinthians tem um time que era pra estar em 13º, só que quando a gente vê o Corinthians, por sua história, metade desse time não era pra estar no Corinthians. Que gestão é essa Ranieri que no começo era do reserva, ano cara. promete um monte de coisa, apresenta o Lucas Veríssimo, dá 2 semanas o cara vai embora porque não assinou contrato e falava que tinha assinado contrato. Então a gente vê que o caminho do Corinthians é, de fato, a Série B. Eu não vejo esse time gente, melhorar. é a Série B. Você fala que esse time aqui é um time misto, mas os titulares entram e não adianta nada. Você falou, esse time do Corinthians há 2 anos, não precisa ir muito longe não. Com exceção, vamos lá, dos jogadores que talvez o PDV falou, 2 desse elenco, 3, todo mundo era reserva. Tinha jogador dessa lista aqui que não era só reserva não, o cara ia estar na terceira opção. Isso. O Hugo, com todo respeito ao Hugo, você não tem culpa de nada, Hugo. Os caras te contrataram e, você abraçou o projeto, vai pra cima. Você pode dar uma volta por cima, assim como outros jogadores podem dar voltas por cima, Pedro Raul calarem a nossa boca. Mas há 2 anos, 3 anos, esses caras eles iam ser emprestados em 2 semanas. Mas- O Vasco tem um time de Léo no gol, bom goleiro. Eu nem sei quem é esse Rodrigues, é o Pumita Rodrigues? Isso, Pumita. Pumita Rodrigues, João Vitor Maicon, Medião, hein? Nota 5, Pumita. Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Olha lá, Carvalho. Piton hoje era dono desse time do Piton era Corinthians. dono Era, do sim, time. Piton fato. era dono da lateral do Corinthians. Rayan, Paier, Enzo Rodrigues, Emiliano. Emiliano Rodrigues. Emiliano Rodrigues, Verrete. Pô, entendeu? Não é é um time realmente... Mas aí tem os mínimos detalhes, né? Que fazem a diferença. O Vasco tem um cara que faz gol, Verrete. Verrete. Verdade. E o próprio Ramon falou. Sim. O Vasco não caiu ano passado porque tinha esse fazedor de gol e o Corinthians não tem. Agora, só pra fechar, Mas o não dá pra Martelli. colocar tudo na... Desculpa. Eu entendo o que você tá falando. Não, mas são mínimos detalhes que fazem a diferença. Ok, mas... Um Piton, você tem um cara como o Piton, Não, mas que o Corinthians atacante eu abriu não- mão. desculpa. E o atacante... Pra mim, o técnico é o seguinte: você não gosta de fazer 3 zagueiros, 2 zagueiros, 5 alas. Por que você não joga sem centroavante, então? Porque é muito Cara. fácil você ficar mexendo lá atrás. Fica mexendo lá atrás, aí na hora de botar a culpa é do ataque. Pode ser a culpa do ataque, não tô dizendo isso. A culpa pode ser do ataque, como está sendo. Mas cabe ao treinador olhar e falar: olha, esgotou. Não dá pra jogar com... A gente não tem um pivô. A gente não tem... O Yuri Alberto deu um chute bom ontem ao gol. Uma outra jogada que ele tentou, errou. Enfim, alguns erros. E é o que a gente falou, é um moleque de 23 anos, gente. Os gols saindo dos zagueiros. Gol Os saindo gols dos zagueiros. saindo dos E zagueiros. vou te falar, é capaz de chegar aqui na Neoquímica Arena e ganhar o jogo. eu Passar, acho difícil. Eu passar, acho difícil. passa no 1x0, pênalti no Sabe por sufoco. quê? Ó, eu vou falar um negócio pra você, Mas Martelli. mascara o futebol praticado. A gente consegue ver as situações bem claras. A gente falou, né, do Corinthians. Eu citei aqui 4, 5 nomes de treinadores. O Corinthians vem trocando de treinador, mandando embora Mano, Luxemburgo, Tonhão e tudo mais. Vamos fazer vamos recapitular o Juventude. O Juventude tava lá na lanterna da Série B, contratou o Carpini. Indo pra C, hein? Indo pra C. Junto com o Carpini chegou um cara chamado Júlio Rondinelli, Sim. que é executivo de futebol que fez um trabalho excelente aqui no Água Santa. O Júlio Rondinelli e o Carpini botaram o Juventude de volta na Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo está perdido porque o Carpini vai pro São Paulo. O Juventude foi lá e contratou o Roger Machado, um treinador completamente diferente do estilo do Carpini. O que aconteceu? O Juventude foi vice-campeão gaúcho
e começou um ano muito bem no Campeonato Brasileiro, fazendo uma baita campanha. O que fizeram? Levaram Foram o Roger. lá, tiraram o Roger Machado, 2 treinadores. O Juventude foi atrás do Jair Ventura, que tem uma proposta completamente diferente de jogo do Roger Machado e do Carpini. Tá aí, o Juventude vai passar pelo Corinthians e tá no Campeonato Brasileiro ali melhor que o Timão. Tá vendo como a questão não é treinador, a questão é diretiva? Quando você tem gente que entende do riscado e que tem convicção do que tá fazendo, mesmo Então, mas que os aí- treinadores sejam de características diferentes, a coisa anda. Isso quer dizer que o Juventude vai passar a vida inteira na Série A e vai ser campeão da Copa do Brasil? Não! Mas o Corinthians, sendo o Corinthians, não poderia estar nessa situação. O orçamento do Juventude é infinitamente menor do que o do Corinthians. Então, assim, é uma questão só diretiva. Pode ser o Ramon, aquele velho clichê, pode ser o Guardiola. Ah, nem o Guardiola dá jeito. Nem o Mas aí, e Guardiola os times que seria tem? rebaixado com esse time do Tudo Corinthians. bem, eu entendi o ponto que você tá